Preciso aqui dar uma resposta a uma alegação do pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, de que eu, no meu e-book sobre a ressurreição de Moisés, eu descontextualizei um dicionário quando eu demonstrei que, através desse dicionário, podemos crer que Cristo é as primícias dos que dormem, não no sentido cronológico, mas no sentido de categoria, ordem ou classe. Ou seja, Cristo é as primícias porque ele é a parte mais importante, ele é o ser mais importante, porque dele depende a ressurreição dos demais. Há um documento que o pastor Martinez disponibiliza para as pessoas, e nesse documento ele diz que eu adulterei alguns léxicos. Você já viu em vídeos anteriores, se não viu, eu convido para que veja. Eu apresentei vários léxicos que demonstram que Cristo é as primícias dos que dormem no sentido de importância, de categoria e não em ordem cronológica. Demonstrei também o significado de tagma, ou seja, a palavra ordem é uma palavra no grego, 1 Coríntios 15, 23, que é uma ordem, é uma disposição militar. Então se refere a uma hierarquia, obviamente, horizontal, militar, e não simplesmente se refere a uma sucessão cronológica. Então eu já demonstrei isso com vários dicionários inclusive que estão na biblioteca, tanto do pastor Martinez quanto do pastor Elias, mas que eles não usaram. E você pode perceber isso em vídeos anteriores. Deixa eu demonstrar para você que, na verdade, a alegação do pastor de que eu adulterei os dicionários, ela não é verdadeira. Em primeiro lugar, no meu e-book, eu utilizei a versão do Theological Dictionary, do Novo Testamento, não é? Eu utilizei a versão ali em inglês, que tem aproximadamente 10 volumes. E, obviamente, que nestes 10 volumes há mais definições para o termo primícias, não é? Há mais explicações para o termo tagma. O detalhe é que o pastor Martinez, ele pegou apenas a edição de 2 volumes. Né? Então o que acontece? Ele pegou a edição de 2 volumes, que tem menos definições, e diz que eu adulterei. Mas na verdade eu não fiz isso. O que eu fiz foi pegar uma citação, não é curta, não é? Que faz parte da edição de 10 volumes. Na verdade, quem colocou essa citação também ali no meu book foi o Sérgio Monteiro, não é? Que ele também tinha acesso a essa citação. E isso só demonstra o quê? Que o pastor Martinez, na verdade, pesquisou a obra errada, né? Se ele quisesse comprovar realmente que eu adulterei alguma coisa, ele teria de ter ido na obra em inglês, na obra original, que tem cerca de 10 volumes. Né? E dali você tira mais de uma definição para o termo primícias. E aí foi por isso que eu apresentei, né, no meu e-book esta citação textual curta, não é? A Associação Brasileira de Normas Técnicas mostra que isso é totalmente coerente. Eu posso apresentar uma citação curta desde que eu não adultere o texto, como por exemplo o pastor Martinez fez quando citou uma página do Parábolas de Jesus, de Ellen White. Ele citou a página 76 e uniu uma frase da página 76 com a página 263. Isto assim é erro, isso não é uma citação curta, isso é uma manipulação do texto. O que eu fiz foi uma citação curta. E além disso, se você parar para analisar com atenção o que o pastor Martinez disponibiliza no seu documento, na primeira definição de tagma, ou seja, a palavra ordem ali em 1 Coríntios 15, 23, a primeira definição está totalmente de acordo com o que eu expliquei no meu e-book. Né? Diz assim, ó, no próprio documento dele, essa palavra usualmente significa aquilo que é determinado ou ordenado e encontra uso variado para uma dada quantia, um grupo, uma posição ou classe. Então eu não adulterei, né? Eu simplesmente peguei mais de uma definição da obra original, que tem 10 volumes, e o pastor Martinez ignorou esta primeira definição, que ele pegou da obra menor de 2 volumes, com menos definições,
E eu, obviamente, não vou condená-lo por isso. E muito menos a editora Cultura Cristã, porque a editora Cultura Cristã traduziu aquilo que ela pôde. Uma obra de tradução é muito cara. É muito caro traduzir. Imagina a editora traduzir de uma hora para outra os 10 volumes, né, do referido dicionário teológico. Ela não poderia fazer isso. Agora, se o pastor Martinez quisesse realmente comprovar o significado de tagma, ver uma quantidade mais ampla de significados, ele não deveria ter avaliado o meu e-book com base nessa versão em português de 2 volumes. Ele deveria ter avaliado o meu e-book com base na versão de aproximadamente 10 volumes, porque foi esta a versão que eu citei. E outro detalhe, digamos que ele não quisesse comprar os 10 volumes, poderia pedir ao pastor Elias Soares que lhe mandasse uma foto das páginas. O pastor Elias Soares, na sua biblioteca, tem os 10 volumes. Então ele poderia fotocopiar as páginas, as várias definições de tagma, e obviamente o pastor não precisaria ter comprado as 10 edições. Para finalizar, eu queria demonstrar que, na verdade, e infelizmente, o pastor João Flávio Martinez, e inclusive o pastor Jamierson, é quem adulteram textos. Eu não adultero texto algum. Se eu perceber que eu citei um texto de forma errada, eu vou me desculpar com o meu público e vou reconhecer isso. Agora, como que eu vou provar que eles realmente fazem isso? Eu não sei se é com boa ou má intenção, eu não posso julgar de um ser humano. Agora, isso revela uma coisa. Ou analfabetismo funcional, e eu já fui um analfabeto funcional, e eu posso dizer isso com propriedade. Eu lembro-me que quando eu saí da minha graduação em comunicação social, eu achava que sabia alguma coisa e depois eu fui perceber que eu era analfabeto funcional. Eu lia muitas coisas e não entendia. Então eu tive que correr muito atrás para deixar de ser um analfabeto funcional. Então eu não falo isso aqui com arrogância ou com orgulho, porque eu já fui um analfabeto funcional e estou aprendendo ainda. Né? Quero ser um indivíduo que cada vez mais lê melhor um texto. Então, sem pretensões de ser arrogante, orgulhoso ou de acusar ninguém, não é isso. A forma como o pastor Martinez, Jamierson e Elias Soares e outros apologetas leem um texto demonstra analfabetismo funcional ou, por causa da raiva, do ódio excessivo para com o adventismo, eles acabam ficando cegados para aquilo que o texto realmente diz. E isso demonstra um certo problema emocional. Isso tem que ser tratado porque isso afeta outras e várias áreas da vida. Eu faço tratamento psiquiátrico, psicoterápico e sou beneficiado por isso, e por isso que eu recomendo às pessoas a fazerem a mesma coisa. Veja, o que eles alegaram? Por exemplo, eles alegaram na internet, inclusive num debate que Jamierson teve com Sérgio Monteiro na RIT TV, eles alegaram que um especialista em Flávio Joséfo chamado Steve Mason, eles alegaram que esse especialista ensina que os fariseus criam na imortalidade da alma. Jamierson diz, inclusive, que enviou um e-mail para ele, para Mason, e que Mason confirmou isso. O detalhe é que Martinez e Jamierson têm usado apenas parte do e-mail. É muito indelicado eu dizer isso, não é? Porque isso que eles fazem até um mau testemunho para aqueles que os seguem em suas redes sociais e seguem o ministério deles. Mas eles realmente citam apenas parte do e-mail. Como que eu vou comprovar isso? Sérgio Monteiro escreveu para Steve Mason e Mason deu uma resposta completa que demonstra a falácia de Martinez e Jamierson quando eles citam Steve Mason. E eu vou ler aqui para você o e-mail completo, traduzido para o português, obviamente, e vou deixar para você na descrição este e-mail disponibilizado, com autorização, obviamente, do Sérgio Monteiro, também o e-mail em inglês, para que você possa perceber que estes apologetas estão devendo mais coerência ao citarem certos autores. Na íntegra, veja o que diz o e-mail de Steve Mason, especialista em Flávio Joséfo. Caro Sérgio, bom conhecer você. Seus debates na TV parecem interessantes. Na verdade, eu não escrevi exatamente o que você cita dele e de mim, de Jamierson, né?
Quando ele me perguntou direta e simplesmente se os fariseus acreditavam na imortalidade, eu respondi com isso em 18 de dezembro de 2018, 2 pontos. Claramente, eles acreditavam na imortalidade. Se eles acreditavam na ressurreição corporal, essa é a questão mais debatida. A linguagem de Joséfo, e ele é a fonte mais importante, é vaga e aponta em direções diferentes. Embora eu pense que seja compatível com uma ideia, um tanto oculta, da ressurreição, porém, mais obviamente, pareça sugerir reencarnação. Então, eu disse que a crença dos fariseus na ressurreição é, não duvidoso, como você cita, mas a questão mais debatida, tanto nas diferenças entre os textos antigos quanto nos estudos modernos. Continuo dizendo que, embora a linguagem de Joséfo seja vaga, eu mesmo argumentei que ela é compatível com a ideia da ressurreição que os evangelhos e Atos atribuem aos fariseus. Em resposta à pergunta de Jamierson, a pergunta número 5, você concorda que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma em um estado consciente durante o período intermediário? Escrevi em 23 de março de 2019 o seguinte: eu honestamente não tenho ideia do que os fariseus acreditavam. E não sei como eu poderia saber. Eu não tenho contato com eles. E duvido muito que todos eles concordaram em tais questões incognoscíveis. Se você está se perguntando sobre como eu entendo as descrições de Joséfo sobre os fariseus, bem, eu discuto isso em meu livro. Cada passagem precisa ser cuidadosamente analisada para a sua linguagem e para que o público antigo poderia ter entendido por seus termos. Passagens diferentes dão impressões ligeiramente diferentes. Ele não diz nada sobre um estado consciente ou período intermediário. Nada disso é sistemático. E os últimos sugerem, sobre uma possível ressurreição do corpo, que são muito sutis. Vida nova, singular, em vez de encarnações recorrentes, etc. Mas repito que nada é claro ou explicitado. Certamente não sobre os problemas que você levanta, Steve. Então você percebe que o próprio especialista em Flávio Joséfo, ele não tem uma conclusão sobre o assunto. E ele até deduz que, crendo os fariseus na imortalidade, isto estaria no contexto da ressurreição do corpo ou da reencarnação. Então, este é o e-mail completo de Steve Mason, e eu peço que, com muita humildade, os pastores Martinez e Jamierson parem de usar indevidamente este e-mail, porque agora ele está aqui completo e as pessoas poderão ver, comparar a veracidade das afirmações de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido de esclarecimento e que cada vez que você ver algum documento aí de 3 ou 4 páginas do pastor Martinez alegando que eu adulterei os dicionários, agora você tem provas mais do que convincentes de que eu não o fiz. Eu não fiz isso. Na verdade, infelizmente, o pastor Martinez considerou apenas a fonte errada que eu citei no meu e-book. Se ele tivesse pedido, por exemplo, ao pastor Elias que ele mandasse mais definições dos 10 volumes do referido dicionário, com certeza ele teria percebido que eu não adulterei nada. Um abraço a todos e até um próximo encontro.